Você me avisa, tá? Já estamos no ar? Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Pri, gente da gente. Hoje nós vamos conhecer a história de Lari Martins, Larissa Martins, como ela é conhecida. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre intérprete de Libras. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada. Que honra poder receber e conhecer um pouquinho mais dessa profissão tão linda, né? Ai, obrigada. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, né? Acho que esse tema ele me representa muito, né? É sobre quem eu sou também. E eu amo conversar sobre isso. É maravilhoso. Sim, E sim. para nós é mais um aprendizado. Uhum, Conhecer, entender, né? Respeitar, né? Então eu acho muito maravilhoso a gente ter esse encontro aqui hoje. legal. E nós vamos começar perguntando aonde que você nasceu. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, nasci, cresci, né? Em São Paulo e sempre falo para as pessoas, eu não me imagino morando em outro lugar. Assim, eu sei que é caótico. É amor e ódio, né, pela cidade, mas Sim, não me imagino em outro lugar também. é. Então, realmente é um amor e ódio. É. Mas é extraordinário viver em São Sim, Paulo, sim, né? é. E conta pra gente como que começa a sua trajetória de vida, pra gente conseguir entender um pouquinho e saber do começo até chegar a Libras. Tá. Eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, sempre tive essa facilidade, e também sempre tive muita facilidade de me conectar com outras pessoas. Então, eu sempre fui muito empática, sempre me preocupei com o próximo, eu acho que eu tenho isso de valor, assim, vindo dos meus pais, eles sempre me ensinaram sobre empatia, sobre cuidado com outras pessoas, né? E isso me fez, desde criança, a me levar para o caminho da educação. Então, desde criança, eu imaginei que eu fosse ou jornalista ou professora. Justamente devido a essa questão de humanidade e de comunicação, né? Era o que se Sim, linkava com o meu perfil mesmo. sim. E no ensino médio, que é quando as coisas tomam um caminho mais seguro, assim, né? Mais definitivo da vida, eu prestei vestibular, falei, não, vou trabalhar realmente com educação, é o que tem a ver comigo, vou embarcar nessa. E fiz, prestei o vestibular e tal, passei, comecei a estudar pedagogia. Mas, assim, muito segura de que eu queria trabalhar com educação. Não sabia como que eu ia começar minha carreira profissional como educadora. Não sabia se educação infantil ou se depois de terminar pedagogia eu ia começar história, mas eu sabia que ia ser Nesse educação, ramo. nesse ramo, isso. Uhum. Só que na universidade que eu fiz, pedagogia, eu tive 2 semestres de Libras com uma professora surda. O que é muito diferente de tudo que tem no mercado, né? Assim, a maioria das disciplinas de Libras que são oferecidas nas universidades hoje são sempre com pessoas ouvintes. Normalmente eles deixam a disciplina de Libras como uma matéria online, assim, porque eles realmente não dão a devida importância, né? Mas na faculdade que eu fiz, era uma professora surda, e foi ali que eu entendi por que é que eu estava em pedagogia, assim, foi para trabalhar com aquilo. Foi uma porta, né? Foi uma Foi porta. uma porta aberta para você conseguir identificar qual seria a sua profissão, né? Com Que lindo certeza, isso. com certeza. Naquele momento eu entendi, falei, não, eu quero trabalhar com isso, com certeza. Tanto que eu lembro que, assim, na época que eu tive Libras na universidade, a gente já estava começando um processo de estudo para TCC, né? E eu já estava incluída num grupo, tal, a gente ia falar sobre um assunto X. Só que naquele momento eu falei, não, não vai fazer sentido se eu terminar a universidade sem realmente apresentar um trabalho voltado para Libras. E aí eu lembro que decidi fazer o TCC sozinha, né? Não Sim. fiquei mais em grupo nenhum, fiquei sozinha. E essa foi a minha tese. Eu escrevi sobre a educação para o surdo. Mas foi realmente na faculdade que eu tive esse encantamento. Que maravilhoso. E como que foi a experiência de ter a professora surda é, passando a matéria? Eu acredito que foi assim um encantamento, assim, Foi, uma coisa muito diferente, como mesmo foi. você disse, não é habitual.
E Não ter é. esse Uhum. contato, né, frente a frente. Como que foi isso aí? Então, foi bem desafiador, né? Porque quando veio a professora surda para ensinar Libras, eu lembro que entre nós, assim, colegas, foi tipo, nossa, e agora, né? Porque a gente não esperava, a gente não sabia que seria uma professora surda. E para todo mundo foi meio medo, assim, todo mundo teve esse sentimento. E para mim foi muito desafiador, mas meu maior prazer, eu lembro que as aulas dela eram às sextas-feiras, e era chegar na aula e conseguir me comunicar com ela minimamente. Mas eu conseguia, eu me esforçava até que a gente tivesse um mínimo ali de De comunicação. linguagem. E aí, então foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi encantador, assim. Foi um Sim. processo bem bonito. E aí, depois disso, como que foi? Daí, para você trabalhar com Libras, como que foi esse processo aí, desse encantamento de Uhum. amor à primeira vista, Sim. né? E depois, como que você veio vindo? Então, nesse mesmo período, a igreja que eu frequento, ela ofertava cursos também de Libras, porque é uma igreja que tem toda uma proposta inclusiva também, né, de acessibilidade para o surdo. E sempre tiveram as intérpretes, né, tinham também surdos lá na comunidade, e eu achava muito legal, mas nada que ainda tivesse me despertado, né, um encantamento. Mas como eu tive esse processo de paixão na faculdade, eu falei, não, já sei. Para eu me aprofundar na língua, eu vou então fazer esse curso que a igreja oferta anualmente, né? Anualmente eles abriam uma turma. E aí foi nisso. Assim que eu terminei. Aliás, ainda mesmo no período da faculdade, eu já quis entrar nesse curso. Quando abriu uma turma na igreja, eu já me inscrevi para começar esse curso, para ir pegando fluência, né? E realmente, assim, eu tive muita facilidade, na verdade, para aprender. Algumas pessoas apresentam mais dificuldade porque é uma língua, né? Afinal de contas. Sim, Então é como você aprender inglês, é como aprender espanhol. É uma nova língua realmente. Tem gramática, enfim. Só que eu tive muita facilidade, eu aprendi muito rapidamente. o amor, né, Larissa? Sim, acho que foi essa questão do amor mesmo. Né? Eu acho que quando a gente faz as coisas com amor, realmente se torna fácil. Sim, O que para sim. outros, de repente, é por uma obrigação, alguma coisa, tem mais dificuldade. Mas quando aquilo é muito importante pra gente, Uhum. é natural, né? É Sim. muito Uhum. natural. E depois que você teve esse aprendizado, como que é trabalhar com Libras? Como que funciona? Como que. Porque eu não tenho noção. A gente vê nas televisões, Uhum. em cultos, Uhum. mas como que é esse processo seletivo? Como que Do é? mercado de trabalho Sim, mesmo, né? Assim que eu fiz o curso de Libras ele serve para você realmente aprender a língua, né? Então, é isso, você aprende a se comunicar dentro daquela língua. Depois disso, eu fiz uma especialização também na área, já para trabalhar na área de tradução, né? Porque uma coisa sou eu saber Libras e outra coisa sou eu ser tradutor e intérprete. São coisas diferentes, coisas né? Isso. diferentes. Ser fluente em uma língua não me habilita para trabalhar com tradução naquela língua, né? Porque para você ser tradutor e intérprete, você exige, né, outras técnicas, enfim. E é quando eu terminei esse curso, então eu quis procurar uma especialização para ficar mais na área da tradução mesmo. Só que tudo nessa área, assim, o que te conecta realmente são os contatos. E aí, o surdo te percebe, né, como uma boa fluência, como alguém que domina a língua, como alguém que entende as técnicas da tradução. E aí, os contatos, eles vão começando a partir disso, né? A partir de você ser percebido, ser respeitado pelos surdos, né, primeiramente, porque eles que te dão essa maior possibilidade, Sim, mas também por outros profissionais, tradutores e intérpretes também, né? Eles, a partir do momento que eles têm contato com você, gostam do seu trabalho, eles vão te chamando e tal. Essa ainda é uma área bastante de trabalho, assim, freela mesmo, né? Sem muitos contratos e tal. Apesar de hoje eu trabalhar numa escola com um contrato, enfim, mas ainda é bastante nesse formato, né? Assim, de trabalhos esporádicos. esporádicos. Quando tem um Isso, evento grande, chama isso, alguém como isso, intérprete. exatamente. E hoje, muitos eventos, eles necessitam, né, da acessibilidade. Na verdade, existe hoje uma legislação
que exige que o evento ele seja acessível em Libras. Ele tem que ser, né? O surdo ele não pode chegar em um ambiente e não ser acessível. Existe uma lei que apoia o surdo nesse sentido, né? Ah, que é justo, né, Larissa? Que é o justo, assim, É o é bem o justo, mínimo, né? né? Na verdade. Porque é igual, quem não tem contato com as libras não vai saber incluí-lo. Então precisa ter alguém que é capacitado ali para receber. Possa ser que não vá ninguém surdo, mas tem que ter alguém lá para Exato, receber. exato. O que a gente diz muito é que, assim, não pode o surdo optar ir para o lugar e só então tem intérprete de Libras. Na verdade, tem que ser o contrário. Todos os ambientes têm que ter, e aí o surdo define se ele quer ou não. Sim, Porque alguns eventos a gente já, anteriormente, né, eles já divulgam que, ó, esse evento é acessível, então o surdo já sabe. Mas essa ótica, ela não é muito correta. Na verdade, assim, a premissa é que todos os eventos sejam acessíveis e ele decide se ele vai ou não. sim, E não só, ai, não, eu vou nesse porque esse vai porque ter tem. acessibilidade. Não, todos têm que ter. Se ele quiser ir, ótimo, a acessibilidade tá lá. Mas se ele não quiser, ótimo também, porque de toda forma ele poderia ser recebido, entendeu? Ser incluído Exatamente. naquele ambiente. Exatamente. Não ser uma coisa seletiva. É isso. Não, tem que ser, teria que ser, né? Que Deus abençoe que seja daqui a um tempo, que as pessoas entendam que isso faz parte da inclusão em si, Sim. né? É muito do que você disse, se pôr no lugar do outro, Uhum. né? Porque a gente que não tem essa dificuldade, aonde você chega, você se comunica. E para o surdo tem que ser da mesma forma. Tem Para que o ser. cego também. Tem que ser. Para a pessoa deficiente com cadeira de roda também. Então, Uhum. todo mundo tem que ser incluído. Todo mundo Todo mundo precisa. tem. Mas eu vou te dizer que de todas as inclusões, eu acho que a mais invisível hoje, uma das mais, é a questão da surdez. Porque quando você olha para um cadeirante, por exemplo, você visivelmente entende que ele tem uma limitação e que, peraí, a gente vai precisar de alguma forma adaptar aqui para ele ser incluído. Mas quando você não enxerga o que aquela pessoa tem, que é a questão da surdez, você não sabe, Exato. passa batido, então a gente fala, não preciso me preocupar em inclusão no meu espaço, porque a gente não tá vendo, né? Tem uma frase de uma mulher surdo-cega que é referência, assim, em estudos para nós, que se chama Ellen Keller, que ela era surdo-cega, então ela realmente tinha duas limitações. Mas ela dizia, teve uma frase bem marcante, que a cegueira dela afastou ela dos objetos. Mas a surdez afastou ela das pessoas. E é muito isso, né? Os surdos, eles realmente, eles têm essa questão inclusiva ainda muito precarizada, porque é algo que a gente não vê. Então a gente não dá a devida importância por isso, né? Porque a gente não entende que uma pessoa que a gente esbarra na rua, talvez ele, pô, falhou, a inclusão dele falhou em vários espaços, hoje a gente nem sabe. Exatamente. Eu já me vi em situações que eu não sabia como agir. Uhum. Quando eu me deparei com uma pessoa surda e eu não sabia fazer nenhum gesto. Eu não sabia me comunicar. Isso é tão complicado. O que que você acha que a gente poderia correr atrás de estudos? Você acha que deveria ter nas escolas, pelo menos o beabá, para você se comunicar com uma pessoa que Uhum. não escuta? Uhum. Eu acho que seria o ideal, né? Igual o inglês, que é uma língua que tem na escola. Não que vai ser 100% ali um curso, mas você sabe se virar. Sim. Um oi, um oi. Você precisa de alguma coisa, sabe? Assim, pontos que você consiga se comunicar e a pessoa se sinta à vontade, Uhum. né? Porque eu não sabia falar nada, não Nada, sabia como fazer. E é tão difícil. sim, sim, Eu me senti inútil de sim, verdade. Eu me essa senti é uma muito. realidade mesmo, e acho que o caminho seria, de fato, Libras nas escolas. Acho que, eu não entendo por que que não tem Libras como uma disciplina obrigatória nas escolas. Ninguém quer que o aluno saia da escola fluente e tradutor, não é sobre isso, mas é sobre você Se dar um virar, oi, sobre sim, você se comunicar com seu colega, entendeu? De escola, enfim, é muito sobre isso, né? Realmente, eu acho que o caminho é ter Libras como disciplina escolar. E é algo que de fato eu não entendo, porque Libras, desde 2002,
ela se tornou uma língua oficial no nosso país. Então, não é só um ponto inclusivo. É língua oficial. Depois do português, a gente tem Libras como língua oficial no país. Então, eu não entendo por que que, de fato, não está incluído nas escolas como disciplina Sim, obrigatória, né? Eu sim, sei que é novo. Se você pensar, 2002 foi sim. há pouquíssimo tempo, né? Antes disso, inclusive, os surdos eles não podiam se comunicar em Libras, né? Eles tinham que aprender a oralizar, aprender a falar e aprender a ler os lábios, né? Que a gente chama de oralização. Sim. Eles tinham que se comunicar dessa forma. A escola não promovia Libras, enfim, eles realmente não podiam, era proibido. E aí se tornou oficial em 2002. É recente, mas de 2002 para cá poderia, né, ter, em termos de política pública, poderia estar sim incluído como disciplina escolar. A internet também é muito nova e tá aí estourando, Pois é, né? Então, quer pois dizer, eu é. acho que é muito do que interessa para as pessoas, Uhum. infelizmente. Sim, sim. Podemos estar sendo polêmicos? Podemos, só que é o que a gente está enxergando, Sim, uhum. né? Porque são pessoas que precisam ser ouvidas, pode ser até entre aspas, mas precisam ter voz, precisam que pessoas lutem para que isso chegue o mais rápido possível. Imagina quem antes de 2002 teve que lidar com essa é, interpretar pela fala, você tem que ler lábio. E a pessoa que fala rápido demais, quer dizer, Pois é, olha que sim. dinâmica. Sim, sim. A gente tem aí, então, uma parcela da população que não é pequena, né? Os surdos, eles ocupam uma grande parcela da nossa sociedade e que eram ainda mais excluídos do que são hoje, né? Exatamente. Porque hoje, por exemplo, se um surdo ele se matricular numa universidade, ele tem que ter intérprete de Libras para atendê-lo. A universidade tem que fornecer. Muito embora hoje ainda aconteçam os absurdos de o aluno se matricula e ele mesmo paga do bolso a intérprete. Acontece muito. Mas o surdo tem que entender que, não, isso não é obrigação dele pagar, é obrigação da universidade. Mas imagina, isso de 2002 para cá. De 2002 para anteriormente, ele nem podia entrar na faculdade, porque ele sabia que ele não ia ter acessibilidade. Exatamente. Ele não, aliás, ele não tinha acessibilidade na universidade, como não tinha na Na escola, escola, em como lugar não nenhum. tinha no banco, como não tinha em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então, a comunidade surda se fortaleceu muito nessa época, né, realmente, porque era o ambiente que eles poderiam conversar ali, né, em Libras. Então, nesse período nascem as associações de surdos, enfim. Mas em termos de inclusão na sociedade, era terrível, Veio assim. vindo, né? Veio É, vindo é, muito lentamente, muito lentamente, a passos passos bem. de tartaruga, né? Sim, Veio vindo. E ainda vou te dizer que ainda é muito demorado, né, esse processo. Tem aí a questão da pandemia, que nesse sentido deu uma alavancada, né, nessa área, porque a gente teve ali um número de lives e que a partir da live, principalmente da Marília Mendonça, houve realmente um foco nas em libras. Libras que foi muito interessante, assim. E aí realmente deu um boom na carreira e nessa questão de inclusão, né? Foi realmente bastante importante, assim. A pandemia, ela alavancou legal, assim. Na igreja que a gente segue, eles têm um link normal, eles têm um link para Libras. Uhum, Porque aí coloca meio a meio a pessoa falando ali, e uhum, meio na outra aqui já tem o intérprete ali. Colocando tudo o que está sendo falado. E eu uhum, acho lindo a velocidade que o uhum. intérprete faz. A pessoa acabou de dizer e ele já está interpretando. Eu acho lindo. Como Sim. é, meu Deus, eu acho que também é um dom, não é só o estudar. Uhum, Você percebe o amor que aquele intérprete está fazendo aquilo, sabe? sim. Como é emocionante você ver. É lindo de ver. Uhum. Lindo. Realmente é algo que, por ser visível, né? É algo que enche os olhos, né? É, De fato. Eu acho muito bonito. Eu amo quando eu vou em eventos e tal, e mesmo que não seja para trabalhar, seja para assistir, e ele é acessível. É realmente bonito, né? sim. É lindo e ao mesmo tempo, vou te dizer, é complexo o processo dessa tradução simultânea. É bem difícil. Eu Porque, faço uma ideia. porque a gente precisa passar a informação de uma língua para outra língua.
E E o uma questão. raciocínio tem que ser Exato, rápido. exatamente. E assim, e a Libras, ela é como uma língua, ela tem uma ordem de gramática diferente do português. Então eu não sinalizo o sinal com base naquilo que eu falo. A ordem da gramática ela é diferente. E aí fazer esse processo na cabeça, enquanto eu escuto e entendo o que Nossa, ele tá falando, é bem complexo, né? Bem técnico, é bem difícil. E eu acho que realmente, assim, tem o fator amor mesmo que ajuda, né, nesses momentos. Acho que se a pessoa ela entra muito porque ela quer visibilidade ou porque ela pensa em dinheiro tal, não fica, não sustenta, né? não Porque flui. realmente você precisa ser apaixonado por aquele processo, porque não é tranquilo, né? Muita Não é gente acha que é fácil. super fácil. E Não, não não é. é. É lindo mexer as mãos, mas não é fácil. Não é. Compreender o que está sendo falado, passar isso para outra língua é muito complexo. E num instante, Isso, e é num instante, né? sim, sim. Porque eu acabei de falar, você já vai ter que interpretar na tua cabeça e colocar em prática. É isso, a gente Muito chama essa de interpretação simultânea, porque ao mesmo tempo, né, a gente isso. tem, nesse trabalho de Libras, a gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente da simultânea, a interpretação, e a gente tem a tradução, que é quando a gente recebe um material e a gente consegue estudar sobre ele para Sim, colocar ele inteiro dentro da língua, né? Agora, quando é simultâneo, realmente tem essa complexidade. sim. Hoje, né, Lara, a gente tinha programado para vir uma intérprete, Sim, né, aham, sim, para fazer essa tradução simultânea, aham, mas infelizmente não tivemos êxito, a pessoa não pôde vir, mas que também seria interessante. Mas com nós já certeza. estamos, né, vendo de fazer uma outra entrevista também com essa possibilidade da tradução simultânea, Não, com né, certeza. para poder a gente mostrar para as pessoas isso que a gente está falando, Isso é, né? com Porque certeza. é muito diferente a gente falar aqui e a pessoa tá vendo ao mesmo tempo que O que tá nós acontecendo, estamos. sim. Ela Isso, consegue ilustrar, né, aquilo que a gente isso. tá falando, É, realmente, é, isso A gente tá aí mesmo. com planos pra trazer ainda mais visibilidade, né, pra isso, mas Exatamente. vai dar certo, Vai com dar certo, certeza. sim. Já deu certo, porque só da gente estar falando no tema já é um grande avanço. Com Antes certeza. a gente nem ouvia falar sobre isso. Sim, É uhum. como você mesmo disse, era invisível. Sim, é. Né? Uhum. E o surdo não surgiu em 2002, ele Não, surgiu uhum. desde que o mundo é mundo. Sim, Então, realmente, as dificuldades vêm surgindo, a gente não sabe o quão difícil foi para que essas pessoas sobrevivessem nesse mundo. uhum, Meu sim. Deus, porque nem na escola não poderia se desenvolver para poder escrever o que ela está sentindo e para ir no médico, para ir no banco. Sim, sim, tudo isso todas essas áreas. A gente pensa na educação, que é uma área importantíssima na vida do nosso desenvolvimento, né? Mas a gente tem outras áreas que são de urgência, que eu diria, né? Extrema urgência. Então a gente tem, por exemplo, médico, né? Se ele passa mal, enfim, se ele se acidenta, como é que ele se comunica? Se ele não domina a Libras e provavelmente também não domina o português, né? Porque a segunda língua dele é o português, a primeira vai ser Libras, né? Libras. É, imagina para um surdo se comunicar numa delegacia, uma surda que sofre violência, como é que ela conta isso, ela não é compreendida, e a gente já sabe que, infelizmente, as mulheres aí enfim, tem o machismo, né, agressão, enfim, Sim, e que nem sempre a gente é ouvida da melhor forma. Agora, se eu não consigo me comunicar, então aí que eu não vou ser compreendida mesmo, né? exatamente. Ou de um surdo homem que ele precisa ali de uma defesa, enfim, tudo isso que são de urgência, né? Eu não consigo compreender porque hoje eu já acho que seja difícil. E antes disso, né, eu não consigo compreender, assim, conceber como é Funcionava. que funcionava, como é que eles conseguiam, e realmente o sentimento ali que isso gerou, né, nessa comunidade surda naquela época, assim, eu fico imaginando e falo, caramba, hoje eu acho difícil, mas antes devia ser um negócio terrível. Com certeza. Porque você comentou de banco. Como que faz? A gente não tem instrução nenhuma. E se você for querer ter instrução, você vai ter que fazer um curso.
entendeu? Mas assim, tinha que ter alguma coisa mais prática para você saber se comunicar em todas Uhum, as áreas, não só em eventos, mas em bancos, em hospitais, delegacias, uhum, mercado. isso. Como que a pessoa faz uma compra? Isso, coisas do cotidiano, né? Que pra gente é algo tão mínimo. A A gente gente fala, nem dá a valor. gente nem dá valor, a gente pensa, ir no mercado é uma coisa tão básica, ir ao banco, por mais que a gente ache, pô, é chato, né? Ter que ir no banco e resolver coisa burocrática. Sim, é chato, mas eu vou e provavelmente eu vou ser atendida. Agora, imagina alguém que precisa ser atendido e não consegue. Então, a gente tá falando de pessoas que não conseguiram. FGTS usar, porque ele não sabia como funcionava. Seguro-desemprego, ele não teve acesso, porque ele não sabia como funcionava. Então, esse monte de questões, entendeu? Sim, E a gente pensa que hoje a gente não tem possibilidade de videochamada, mas antes disso era tudo telefonema para exatamente. resolver as coisas. Então, coisas mínimas. A gente privou, quando eu digo a gente, eu digo sociedade, né? Sim, A gente sim, privou essas uma parcela pessoas. da população de viver. Exatamente. Simplesmente, eles não viviam, né? Não. E foi nossa responsabilidade também, né? Sim, Em relação a isso. sim. Porque não Porque não se viviam pôs coisa. no lugar do outro. Isso, Simples assim. exatamente. Não tem na tua família, então tá tudo bem, Então tá tudo bem. né? Não tem dentro do seu convívio, então tá tudo bem. Só que não. Não tem na nossa, mas tem na família de outro que precisa Sim, ser sim. ouvido, precisa ser visto, precisa de cuidado, Uhum, né? E eu acho que realmente essa bandeira tem que ser levantada o mais alto possível, com certeza. porque já foram bem, bem judiados. E eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente deixar isso em evidência, Divulgar. sim, para as pessoas Uhum. entenderem que não é porque não tá na tua casa que não tem valor, Isso, com tá? certeza. E vamos olhar um pouquinho mais para o lado pessoal. Vamos olhar, porque é aquele negócio que a Larissa falou, se pôr no lugar do outro é tão simples. Tão simples. É só você olhar para o lado e perceber, poxa, não só eu no mundo. Existe o surdo, o cego, pessoas com outras mobilidades, com outras situações, e que a gente tem que olhar com carinho, sim. Será que aquela pessoa está comendo bem? Será que ela está conseguindo se eh, falar da maneira que ela consegue? Será que ela está conseguindo viver com dignidade? Até isso, viver com dignidade. Uhum. Você trouxe arroz, lembra? Eu falei para ela com o nosso bate-papo que a gente trouxe a Rose, que ela é deficiente visual. Uhum. Também nos deu um show aqui, Uhum. um show de força, de mulher guerreira, que não se deixa bater. E por isso, sim, eu quero é, falar com um surdo, conhecer o que ele vive. Né? Nós estávamos falando sobre isso e Deus vai abençoar que a gente vai conseguir levar isso adiante e trazer uma pessoa também Com com certeza. essa dificuldade para a gente entender. Porque uma coisa, nós falarmos daqui da dinâmica que a gente vê. Uhum. Outra coisa é viver ela, Sim, sim. É né? diferente quando tá na pele, né? Exato. E, O, e a o dor é lugar, maior. isso, e o lugar de fala do outro, né? Assim, eu Exato. acho que eu posso falar hoje, né? Eu, Larissa, em relação à comunidade surda, porque eu convivo, né, com eles. Hoje eu trabalho numa escola municipal para surdos, né? Uma escola bilíngue para surdos. Que Então legal. convivo ali com eles, com adolescentes e tal. Mas eu nunca vou poder falar, apesar da minha luta hoje ser pela inclusão deles, mas eu nunca vou poder falar como um surdo. Sim, Porque eu nunca vou ter sentido o que ele sentiu e ter sim, vivido o que ele viveu, sim, né? Então, apesar exatamente. de eu entender muito nitidamente, muito claramente o que ele viveu, eu nunca vou sentir igual. Eu nunca vou Exatamente. saber o que ele passou. Exatamente. Apesar de estar tão próxima, mas o que ele sentiu, a dor dele, só ele realmente pode dizer. Exatamente. E tem alguma história, alguma coisa que você vivenciou assim que te marcou? Ah, eu tenho. Tem várias histórias, né, assim, que marcaram, né, eu acho. Que me marcaram nesses anos de profissão, né? Mas eu acho que ainda o que mais me marca sempre
principalmente hoje que eu trabalho, eu vou falar do que tá mais latente, né, hoje pra mim, Sim. assim. Sim. É de perceber, eu trabalho hoje com adolescentes, né, com adolescentes e também com o público adulto que é o EJA, né, na escola. Eu acho que é em perceber, sentir que alguns meninos ainda não têm acolhimento em casa. Eu acho que isso ainda me pega muito, porque apesar, é assim, tem um aluno lá da escola, né, que ele não domina a Libras. Ele não tem essa fluência. Mas ele também não domina português. Então ele é muito sozinho em ambas as comunidades. Isso por quê? Porque ele cresceu com um desejo dos pais de que ele fosse incluído como um ouvinte. Então ele tem um implante, que a gente chama de implante coclear, que é para talvez trazer alguma audição, mas isso hoje no Brasil virou um mercado milionário e ele não entrega o que ele promete, né? Que é a volta da audição, isso é impossível. Faz com que talvez o surdo escute um ruído, mas algo bem mínimo. Que inclusive pode até confundi-lo, né? Sim, pode. E é o que acontece bastante, né? E é super perigoso, porque é delicado. Ele tem que Sim. ser implantado quando ainda é bebê e é na cabeça, então é super delicado. Sim. Mas esse aluno específico, ele cresceu com essa tentativa dos pais. Só que aí ele cresceu, ele não aprendeu português, porque ele não ouvia. Só que ele também não aprendeu Libras. Então, hoje ele é muito Confuso. confuso, sozinho. E isso ainda é realmente um sentimento que, quando eu me deparo com essas realidades de meninos que não são ainda aceitos em casa, eu acho isso bastante difícil ainda, assim, pra mim. Nossa, é realmente. Porque se ele não tiver o mínimo dentro da casa, fora, meu Deus, quer dizer, o mundo já é tão cruel, né? Isso é. Então, realmente. Mas eu acho que muito disso, né, Larissa, é da falta de informação das Sim. pessoas, sei lá. Eu não sei o que passa na cabeça de certas pessoas, de certos pais. Porque um filho é uma bênção, independente se ele ouve, se ele não ouve, né? Uhum. Então, as pessoas tinham que entender que ninguém é igual a ninguém. Não vai ser nunca. Por mais nós que nos achamos normais, né? Só que assim, cada um de nós somos diferentes uns dos Uhum. outros, não vamos ser iguais, nunca. Então, se ele tem uma limitação, vamos entender isso e fazer isso ser tranquilo para ele, porque ele vai crescer. Como que ele será? Uma pessoa acuada, com medo de tudo, de Uhum. todos? Uhum. Isso não pode existir, né? É importante, né, que os pais, quando se depararem com essa realidade, né, da surdez do filho, apesar de a gente nunca poder falar a partir da realidade de outras famílias, né? Então, Sim, cada família vai acabar desenvolvendo e acreditando naquilo que é melhor para si. sim, Mas um conselho, uma dica, enfim, é que entenda realmente a surdez e vá no caminho daquilo que vai incluí-lo melhor na sociedade, né? sim. Às vezes a gente pensa que, não, ele é surdo, então eu vou fazer de tudo para que ele seja visto como alguém que não tem nada, que tá. Mas às vezes isso é o que vai justamente afastá-lo, Atrapalhar. atrapalhar o processo, né? Então, Exato. realmente abraçar esse caminho que eu com certeza imagino que não seja fácil, né? Sim, de, mas é de procurar aceitar, de uma entender, ajuda de psicólogos, de pessoas, eu não sei nem de quê, mas sempre vai existir alguém que vai te direcionar. com certeza. Sempre vai. Para você entender a situação que tá, né? Não é fácil, claro que não é. A gente não se imagina vivendo uma situação como essa. Mas quando ela ocorre, o que que você vai fazer? Sentar e chorar? Não, tem que correr atrás e fazer Uhum, com que essas crianças tenham eh, qualidade de vida. Por quê? Não somos eternos. Então a gente tem que pensar que os filhos da gente precisa ter uma direção que ele consiga trilhar sozinho. uhum, Eles vão crescer, não vão ser crianças o resto da vida. Então, uhum, se não tiver esse direcionamento certinho, como que ele vai se virar lá na frente? uhum. E hoje a gente fala que ser surdo é realmente uma identidade, uma cultura, né? Sim, Porque é o que nos define como pessoas, uma das nossas principais características é a nossa língua, realmente. Então, para nós, é o português. Para o surdo, é a Libras.
E aí, e a partir dessa questão da língua dele, que é a Libras, aí vem a cultura, vem a comunidade, vem a identidade. E é diferente quando você se depara, quando você esbarra com um surdo, que ele tem orgulho em ser surdo, né? Levantar a bandeira do orgulho mesmo. Então, eu sou surdo, eu posso ocupar qualquer lugar, eu amo a minha comunidade, essa é a minha identidade realmente. É muito diferente, assim, você se deparar com os meninos, adolescentes, tal, até adultos também, né, claro, mas que tem orgulho de ser quem são. É bem bonito de se ver, assim, você fala, nossa, realmente, esse é o caminho, esse caminho é o mais bonito que tem. Sim. Tem um pessoal aqui falando, o nosso Enjoei Companhia tá dizendo boa noite. Jogos e cortes incríveis, boa noite, mãe. Elisa Bueno, boa noite. O nosso Enjoei colocou assim, parabéns pelo tema. O nosso Enjoei é da Juliana, Legal. do Brechó Online, né? Parabéns pelo tema. Lari, você tem um sinal? Quando fiz pedagogia, Libras e Braille foram matérias que gostei muito. Que legal. Qual o maior desafio da profissão? Ela colocou aqui qual o sinal, Uhum. né? E depois ela pergunta qual é, que é o maior desafio da profissão. Legal, boa noite. Realmente, assim, esse é um trabalho incrível, né? Que bom que você estudou isso na faculdade e gostou. Isso é muito legal. É importante, eu fico muito feliz quando as pessoas têm contato na faculdade e gostam, falam, eu vi na faculdade, eu gostei tanto, queria aprender mais. Eu amo isso, Sim. quando as pessoas me contam, né? Realmente eu tenho um sinal, e esse aqui é o meu sinal. Na comunidade surda, né? Todos nós temos um sinal. A partir do momento que a gente tem esse contato, a gente a gente é batizado com um sinal. Eles nos presenteiam com um sinal. Porque às vezes fica meio difícil de toda hora eles falarem nosso nome, né? Entendi. Porque como a Libras é uma língua nas mãos, então para fazer o nome da pessoa o tempo inteiro, para se referir a ela, é meio difícil, né? Sim, Então, sim. todas as pessoas elas têm um sinal. E aí esse aqui é o meu sinal. Aí, por exemplo, a Xuxa tem um sinal pra Xuxa também, a Barbie tem um sinal pra Barbie também, porque não daria tempo de ficar toda hora fazendo todo o nome da pessoa, né? Então, a gente tem realmente o E sinal. a gramática, ela é, né, muito complexa, né, para ficar Sim, fazendo, sim, realmente. sim. Bacana. Ia perder um tempo mesmo. Aí, para ser o mais rápido possível, tudo tem um sinal, né? E aí, inclusive, as pessoas também. Então, esse aqui é o meu sinal. Então, eu sou conhecida como Larissa, né, Martins, realmente, mas para a comunidade surda eu sou assim, né? É assim que eles me reconhecem. E eu acho que o maior desafio da profissão é realmente essa questão técnica, de conseguir transmitir um conhecimento simultaneamente, né? Uma fala simultânea, porque eu preciso conectar duas línguas. Então, eu vou ouvir em português e vou passar isso para Libras, ou vice-versa. Se é um surdo que está sinalizando, ele está num ambiente que tenha ouvintes, eu vou fazer a voz dele, o que também é complexo, né? Então, de toda forma, eu vou conectar duas línguas. E um outro desafio na profissão, mas que é um desafio que eu gosto muito, é de sempre mergulhar em temas que eu não conheço muito. Então, às vezes eu vou para um evento, mas que eu não sei exatamente, eu não conheço aquele tema a fundo, porque imagina, são muitos temas, muitas terminologias diferentes em cada tema. Então, tem, por exemplo, a área de tecnologia, são muitas terminologias. Então, é impossível que eu conheça todos, o sinal de tudo. Isso é bem desafiador. Encontrar um tema que eu tenho que trabalhar com ele, mas não conhecer ele a fundo e ter que estudar sobre aquilo. Mas esse processo de estudo é muito legal, assim, eu adoro ficar estudando sobre os temas, mas de fato é outro desafio da profissão também. Bacana, bacana. Quer dizer, tá sempre em movimento, né, Sempre, Larissa? sempre. E é uma das coisas que eu falo que eu mais gosto na profissão. É conseguir ter acesso a informações que talvez se eu tivesse limitada a uma outra profissão, eu não precisasse aprender, Sim. né? Mas com Libras, eu preciso aprender temas diversos, né? Sobre tudo. Então eu tenho que aprender sobre tecnologia. Por exemplo, hoje eu sou intérprete de um curso técnico de informática. Então eu tive que ali me debruçar sobre esse tema, mas às vezes tem uma contação de história, que aí é outro tema diferente. E às vezes
Enfim, são muitos temas e eu tenho que aprender um pouco sobre tudo. Que é fantástico também. Que é maravilhoso, eu Tá adoro. sempre, né, em movimento Sempre. e aprendendo também. Sempre aprendendo, sempre. É vasto, né? É Sim, bem muito. vasto. É infinito. Nossa, que maravilha. Elisa Bueno, eu tenho vontade de aprender para poder ensinar minha profissão para a comunidade. Sou contadora. Que legal, Elisa Bueno. É, A Elisa tá falando assim, nossa, nem pensei nesse lado da complexidade do tema. Realmente. Realmente. Boa noite, Elisa. Que bom que você está nos acompanhando. Estou muito feliz. E sim, tem essa questão da complexidade do tema, realmente, assim. Para todas as áreas, você tem palavras específicas daquela área, e aí você vai ter, consequentemente, o sinal daquela área, né? Mas, por exemplo, eu não tenho hoje contato com contabilidade. E eu não sei as terminologias. Então, para eu sinalizar sobre isso, eu vou ter que aprender primeiro um pouco sobre a área. Obviamente, eu não vou conseguir, sei lá, me tornar um expert, mas eu vou ter que entender ali algumas coisas para depois eu conseguir sinalizar sobre, né? Sim, Eu acho que isso também faz hoje com que eu tenha restrição em algumas áreas. Então, por exemplo, apesar de ser intérprete, eu não aceito e não gostaria de trabalhar em qualquer área. Por exemplo, um jurídico, provavelmente eu não iria, porque eu acho bem responsa. muito. Talvez áreas Exatamente. da saúde eu também não fosse, porque eu acho também complexo e tenso, né? Assim, eu gosto de outras áreas, mas tem algumas que a gente tem que, né? Claro que no começo da carreira, os profissionais eles acabam indo em toda e qualquer área, né? Para ir Sim, fazendo ali seus contatos. sim, Mas eu acho que, assim, isso é algo que eu digo para a categoria mesmo, de intérpretes e tradutores, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir para uma área que a gente não domina, porque a gente está falando ali da língua da pessoa, né, da língua do surdo, e é de extrema responsabilidade com que o que a gente esteja falando seja coerente, né? sim. A gente tem algumas histórias engraçadas de intérpretes que foram chamados assim para os lugares e não falavam, não sinalizavam nada com nada. Então, ou é porque ele foi realmente picareta e, né? Viu uma Ou viu uma oportunidade e oportunidade e foi. foi, ou porque ele ficou com medo, não conhecia a área e acabou improvisando. Mas é bem complexo por isso. Então, assim, tem áreas que eu realmente dou um passo para trás e falo, não. Isso aqui eu não acesso porque eu não vou conseguir estudar sobre, não tenho muito interesse também, porque acho que a gente tem que ter interesse, né? Sim, sim, tem Não que amar o que tenho. faz, tem que gostar. Tem que gostar, não tenho muito interesse, então eu não vou. Mas aí outras áreas a gente vai abrindo outras portas. Como tem profissionais que, por exemplo, gostam só de jurídico, tem intérpretes que gostam de trabalhar só em delegacia, então tem que ver o seu perfil com o que ele combina, né? Sim, E ir para as áreas correlacionadas. sim, tá certo. E no caso dela, que ela quer aprender para poder ensinar a profissão dela, é muito válido. E quando a pessoa Muito. tem essa vontade de aprender, em qual caminho que ela tem que ir, Larissa? Eu acho que o caminho, assim, mais. São dois caminhos, né? Que as pessoas, nesse caso, elas podem tomar. Eu acho que o primeiro é realmente de procurar um curso e aprender ali a língua, e aí depois você filtra para aquilo que você. Para sua necessidade, né? E um outro caminho é também você procurar. Um surdo para te ensinar, aí você, por exemplo, traz ele para sua carreira e assim, você, por mais que, mas como é que eu vou ter um contato com o surdo se eu não sei nada sobre Libras? Mas quando você tá ali em contato com ele, a coisa flui. Olha, que interessante isso. Acaba fluindo. Quando você, claro, você não vai ficar tendo contato com vários surdos, mas você chama um. A comunicação, ela flui. Ora, a escrita, e aí os sinais você acaba aprendendo ele muito rapidamente, né? Porque você está ali em contato com ele. E aí, esse surdo, ele te direciona também para aquilo que você quer aprender, né? Então, são esses dois caminhos. Eu sempre indico mais para quem quer aprender Libras que priorize o surdo, né? Para o surdo ensinar, assim. Porque realmente essa é uma conquista dos surdos, né? De ensinarem Libras. Então, eu sempre priorizo esse caminho para eles, né?
Mas também nada impede de que você chame também um profissional intérprete para ensinar também focado nessa área. Também é uma outra possibilidade, né? Então, são três ali caminhos. Ou um curso, ou um contato com um surdo, que vai ali te auxiliar e vai te impulsionar, ou um próprio tradutor também. Porque existem hoje muitas empresas, por exemplo, que querem dar treinamentos para as pessoas e optam por escolher um profissional tradutor para ensinar ali um básico para aquela área. Eu mesmo já trabalhei num hospital, que o hospital queria que os enfermeiros tivessem uma Libras para se comunicar com pacientes, né? Assim, para receber o paciente e tal. E aí, nesse caso, eles chamaram, né, me chamaram como intérprete também para eu ensinar ali para aquela equipe. Então, é um caminho que Que funciona também. bacana, que bacana. Quer dizer, pelo menos o início de um bate-papo, né? As pessoas ter essa dinâmica. Isso, é porque às vezes é algo que uma comunicação simples vai solucionar. Só que assim, chega o surdo. Você não sabe absolutamente nada do que ele tá sentindo, nada do que tá acontecendo, você não vai conseguir dar um mínimo de Não, direcionamento. Às exatamente. vezes é algo simples, você vai conseguir entender e solucionar. Se não for, você vai pelo menos entender e vai falar, então peraí que eu vou chamar um intérprete. Mas o primeiro contato, que é o básico e o mais importante, você vai conseguir atender. Então Sim. já é super válido, né? Sim, maravilhoso, maravilhoso. Quando a gente fala de complexidade, tá aí em tudo, né? Em tudo. E na saúde, então, meu Deus, quer dizer, a pessoa chega com uma dor que não sabe expressar, como que faz? Realmente é muito complexo, Bem, bem muito complexo. complexo. E eu queria que você, claro que não são, aqui a produção pediu para você fazer o alfabeto, só que o alfabeto é muitas letras e a gente não vai fixar. Mas um oi, como você tá, algo assim pra gente ter em mente, como começar uma fala, Uhum. Então, o oi, eles fazem assim, né? O oi e o tchau é a mesma coisa, certo? assim. E tudo bem seria assim. Tudo bem, tudo bem. Para Tudo baixo. bem. Isso, para baixo. Aqui abrindo. Então, oi, tudo bem. E aí tem boa noite também, né? Boa, que usam mesmo de tudo. Então, boa noite. Tá vendo? Eu vou ver isso várias vezes para poder eu aprender, Com pelo menos certeza. começar a ter um diálogo. Com certeza. Né? Uhum. Porque como você disse que flui, então depois que você tem esse contato, a pessoa começa a falar e você começa, é um divisor, né? Eu É um acho que é um divisor divisor, de é um águas. divisor. Hoje os surdos eles se sentem um pouco mais confortáveis para ter essa troca, né? Porque a gente tem que pensar que antes eles realmente não tinham esse contato com ninguém, né? Eles eram mais isolados e aí realmente a comunidade se fechou. Então tem muita gente hoje que acha que a comunidade surda é brava, porque o surdo é muito bravo, mas é porque realmente eles tiveram que se blindar, né? Sim, Ali entre eles, eles fizeram ali uma comunidade para eles, que obviamente existe até hoje, né? Mas hoje eles são mais abertos, então se você se aproximar e se eles perceberem interesse, vai fluir com certeza. sim. E a língua não fala só com as mãos, né, Larissa? Também usa as expressões. Também usa as expressões. Né? Eu até tinha comentado com você, não dá para você fazer a tradução? Não dá, porque você precisa da expressão e precisa de alguns sons com a boca também, que eu percebo Uhum, que em determinadas coisas faz algum som, alguma coisa, uhum. para fixar o que quer dizer, Sim, né? sim. Tem muito disso, né? Sim, a Libra, justamente por ela ser uma língua, ela tem alguns parâmetros que configuram ela como língua, né? E um deles é realmente a questão expressão facial. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer o sinal de feliz assim, sabe? Eu tô interpretando e a pessoa tá falando, sobre felicidade e alegria, eu fazer assim. Não adianta. Agora, quando eu faço assim, tem uma outra, ele carrega alguma coisa que vai fazer sentido, né? Sim, Se a minha expressão tá diferente daquilo que eu sinalizo, não tem, não não tem faz lógica. sentido, não tem lógica. Então, realmente, a expressão ela faz parte e ela tem que existir, assim, dentro dessa comunicação. E eu percebo fazer assim, o que que significa isso? Isso aqui são palmas. Ah, Palmas, estão palmas. sempre no final de uma apresentação, por exemplo, aí palmas, ou parabéns também.
pode usar nesses dois contextos, né? De palmas mesmo, de celebração, de parabéns para parabenizar alguém, né? Então, pode usar. Que legal. Usa-se muito, inclusive. É, eu já percebi isso. Sim, Aí eu sim. falava, o que será que querem dizer? Aí, por isso que agora eu tô tirando Sim, algumas dúvidas. É o momento de da gente do que for lembrando e Não, com perguntando, né? certeza, com certeza. Porque é como você disse, é um assunto muito vasto. A gente pode ficar aqui a noite inteira, não vamos falar tudo, Não, né? Sempre tem alguma coisa para sim. E dizer. eu amo. Então, e o pessoal em casa, quem tiver dúvida, mande também. Porque conforme a gente vai conversando, vai surgindo as dúvidas. E vamos explorar a Larissa Com certeza. para poder a gente aprender um pouco mais, né? E como se portar, como falar, como respeitar o surdo, né? Como correr atrás para poder entender um pouco mais desse assunto, Uhum, né? Porque hoje nós temos a Larissa aqui, mas quando a gente não tem a Larissa, a gente vai para que lugar? Para onde a gente vai uhum, saber mais sobre o surdo? Na escola? Num curso? Na faculdade? Aonde a uhum, gente vai se direcionando para conhecer mais sobre a comunidade surda, uhum. né? Eu acho que para conhecer o surdo, não só a língua, né, mas o surdo, é interessante encontrar alguma associação de surdos. Toda cidade tem uma associação de surdos. Tabuão tem uma associação de surdos. Então, todo lugar, toda cidade, todo município tem uma associação, né, de surdos. Que é um lugar que eles se encontram para eles conversarem, para fazerem jogarem futebol, para decidirem questões políticas também, de algo que eles tenham que lutar em conjunto. Então, eles usam a associação para isso, né? Que bacana. E se você quer realmente ter contato com o surdo, o lugar, assim, que eu aconselho, que eu indico, é uma associação de surdos, né? É, Aí, se você quer ter contato com a língua, aí realmente o mais indicado, de fato, é o curso, né, de Libras. Mas aí, aproveitando que a gente está com essa abertura, eu queria esclarecer três coisas, três dúvidas que as pessoas têm bastante em relação ao Ótimo. surdo e a Libras, né? A primeira delas é se Libras é uma língua universal e não é uma língua universal. Muita gente pergunta, mas não seria mais fácil, né, se fosse o mundo inteiro? É que assim, a Libras, assim como qualquer outra língua, ela tá ali contemplada no que aquele povo vive, né? Então, assim, a nossa língua portuguesa, ela tem uma explicação, né? Ela tem uma origem. Sim, Assim como a língua de sinais brasileira também. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais. Que significa que ela contempla a nossa população do Brasil. Então, a nossa história, a luta dos surdos daqui, enfim. Então, cada país tem a sua língua de sinais. Então, o Paraguai tem a sua língua, os Estados Unidos tem a sua língua de sinais, cada país tem uma língua de sinais. Se eu, por exemplo, Larissa, quiser me mudar, sei lá, para a França e quiser trabalhar lá como intérprete, por exemplo, eu não consigo usar a nossa língua de sinais. você vai ter que Eu tenho estudar. que estudar a língua de sinais deles, aí sim eu consigo trabalhar na área, me comunicar com os surdos de lá. Mas cada país tem a sua língua de sinais. Entendi. E a língua é uma coisa viva, né? Então realmente ela está relacionada com aquela nação, com aquele povo, né? E no Brasil isso é tão forte, porque o Brasil é um país muito grande, né? Muito. E a Libras, ela tem os seus regionalismos também, assim como o português. Então, a gente não fala, por exemplo, como uma pessoa de Minas Gerais, né? É diferente, tem um sotaque. A Tem. Libras, ela é a mesma coisa. Que legal. Cada região, cada estado, ela vai ter uma forma de sinalização diferente. Alguns sinais, por exemplo, vão mudar dependendo da Tem uma região. particularidade. Então essa é realmente uma curiosidade sobre a Libras, né? Assim, acaba que cada lugar vai adaptando para aquilo que o estado vive, né? Claro, a língua brasileira de sinais é para o país todo, assim como o português está para o país todo. Mas, realmente, as regiões elas vão trazendo as suas características. Isso é bem interessante. Então, devido a isso, seria impossível que a língua de sinais a Libras, né, fosse realmente universal. Sim. Um outro ponto também é que Libras ela é uma língua e não uma linguagem. As pessoas têm realmente essa dúvida e é diferente, né? Porque língua realmente é algo que tem gramática e tal.
E linguagem significa forma de expressão. Sim. Então tem linguagem corporal, linguagem escrita, enfim. Mas Libras é uma língua, assim como o português é uma língua também, né? Então é realmente interessante não confundir, porque são coisas diferentes. E uma terceira curiosidade, né, é que os surdos eles não gostam de ser chamados de surdo-mudo, porque eles não são mudos, eles são só surdos, né? Mudo é quem não fala. E Certo. eles falam. Eles realmente só não têm o treinamento, enfim, para conseguir falar como a gente fala, né? Certo. Realmente eles não conseguem falar do jeito que a gente fala, mas eles falam, eles têm voz. Inclusive, é muito mais fácil a gente encontrar um surdo cego do que um surdo mudo no nosso país, né? Surdo cego tem bastante, mas surdo mudo não tem. Então, e eles realmente não gostam. Falar, o mudo, o mudinho, o surdo mudo, eles se incomodam, assim, porque traz muito um lugar de que a gente não tem voz. E eles falam muito isso, que a gente tem voz, sim. Então, é só essa terceira curiosidade para Ótimo, esclarecer. ótimo colocar isso em pauta, porque para a gente conseguir entender um pouquinho. Uhum, Porque você vive esse mundo, você tem toda esse panorama, você vive lá dentro com eles. uhum, Quem não vive, então realmente tem essas gafes, né, que vai uhum. cometer e Acontece. vai chatear a pessoa, Sim, sim, né? Vai sim. chatear, porque não é uma regra, tudo não é regra. Vai ter o surdo mudo, mas vai ter o surdo que é só surdo, Sim, né? Então sim. você não pode generalizar. Não pode generalizar, exato. Eles não gostam que seja generalizado como se fosse uma coisa só. Eles realmente não gostam, eles ficam chateados. Por isso que a informação ela é extremamente importante, porque Uhum. a falta dela faz com que a gente cometa esses erros aí e deixe a pessoa mais brava sem necessidade, Sim, né? O conhecimento, a nossa conversa, nosso bate-papo, é justamente para isso, para a gente tentar se familiarizar mais com esse tema e procurar, a partir de hoje, procurar mais informações sobre isso, porque hoje é um assunto que, se você procurar na internet, com certeza você vai encontrar, Tem, tem. né, Tem muita bastante coisa, coisa hoje. Ainda né? bem, né? Ainda bem, Ainda bem. Hoje em né? dia a gente encontra bastante coisa, assim. E você trabalha na escola, né? Isso, trabalho Só numa que você escola também faz eventos. também. Qual evento, assim, grande que você fez que você ficou assim, meu Deus, eu vou ter que interpretar nesse lugar? Ai, deixa eu pensar. Eu não sei se teve algum que me deixou, assim, nervosa, Que é tão tensa, natural. sabe? Eu realmente não tenho essa dificuldade. Eu até hoje eu me sinto um pouco com um certo medo quando eu sei que vai ter muito surdo. Então, quando eu sei que vai ter muito surdo ali me olhando, ainda fico um pouco tensa, né? Porque realmente, assim, os surdos, alguns, principalmente os mais novos, né? Eles são bastante criteriosos. Porque os surdos mais novos, mais adolescentes, enfim, mais jovens, né? Eles entendem hoje que, assim, como você tem que oferecer ali a tradução, né? O intérprete, eles conseguiram, lutaram para conseguir isso. Hoje a luta deles é para que seja um intérprete de qualidade. Para não ser qualquer coisa, porque muitas empresas falam, a gente vai contratar qualquer um e tá bom. E o surdo hoje fala, não, peraí, a gente já conseguiu o que tem, então agora a gente vai lutar para que seja bom, para que tenha sentido ali o que ele tá Sim, analisando, né? sim. Eu sei que eles são criteriosos. Então, quando eu sei que vai ter muito surdo, me dá uma Um frio tensão. na barriga. Dá um frio na barriga, sempre. Mas eu nunca tive uma gafe, assim, nunca. Algum surdo não gostou, me deu um feedback negativo. Isso nunca aconteceu. Que bom. Mas eu sou muito, muito, muito crítica com o meu trabalho. Isso é ótimo. Eu sou muito crítica, muito chata. Quando eu tenho serviço de tradução para eu gravar em casa algum material, né? Ele sabe como é. Às vezes é um vídeo de 2 minutos. Eu gravo ele 30 vezes. Sim, Porque eu quero que seja o melhor possível, entendeu? sim. Eu sou realmente bem chata, assim. Você vê que tá gravado, mas tá com excelência. Sim, sim. Eu quero que esteja perfeito. E Sim. quando não tá perfeito, me incomoda e tal. Então é mais nesse sentido. Então, quando eu sei que vai ter bastante surdo ali acessando, me dá aquela tensão.
Eita, com certeza. E outra, atender a todos, né? A expectativa de todos também realmente não é uma situação muito fácil de se lidar. Sim, é. Mas, como você é profissional e ama o que faz, você, claro que antes de qualquer transmissão, faz ali os seus estudos Sim, antes, né? sim, Dá sim. uma passada de novo. E como que é isso? Fixe na cabeça? Como que funciona? Você, como trabalha todos os dias, então é tranquilo? Ou você tem que ficar revisando alguma coisa? Como que funciona isso? Algumas coisas eu dou revisada, assim, principalmente se não é muito da minha área de conhecimento. Então, tem coisas que pra mim é muito tranquilo sinalizar, porque eu já tô bastante acostumada, né? Então, a área da educação pra mim hoje é tranquilo, a área mais artística também é mais tranquilo, mas quando é uma área que eu não domino, eu sempre dou uma revisada mesmo pra poder fixar. E aí vou tentando fazer umas estratégias na minha cabeça mesmo, assim, pra ir gravando alguns sinais, né? Que eu não tenho muito contato no cotidiano. Mas é mais nesse sentido, assim, né? Tem sim que dar uma boa revisada antes. Que bacana. E como que é o nome do seu esposo? Tiago, Tiago, e como que é pra você? Você também já aprendeu? Como que funciona? Você tem esse contato? Se você quiser chegar mais um pouco para você contar um pouquinho, desculpa ter te pegado de surpresa, foi de mas surpresa, amor. mas eu queria entender um pouquinho, você que vive com esse contato, como que é para você? Porque eu já tô apaixonada aqui, de Uhum. verdade, assim. É contagiante. Sim. Seja bem-vindo, Tiago, esposo da Larissa. É só para a gente entender como que é conviver com uma intérprete que tem esse contato. Como que é? Você também estuda? Como que é que isso funciona? Olha, eu já comecei a estudar um pouco, né? A Larissa me passou alguns sinais, me passou até mesmo o alfabeto, mas eu percebo que assim, você tem que estar ali no dia a dia praticando, porque são muitos sinais, é uma língua, né? De fato, então você tem que estar Se ali no dia empenhar. a dia, né? Treinando. Eu já aprendi o alfabeto, mas já esqueci algumas letras, né? Tem isso, a Tem gente isso, esquece. a Que gente esquece. coisa, né? Uhum. Mas isso é por conta de não fazer parte do nosso dia a dia. É, Então, acredito que se a gente, né, fazer igual a Larissa falou, ir numa associação, né, de surdos, está mais estar perto. mais perto, né, às vezes você praticar algum tipo de atividade com eles, né, para Uhum. tentar se incluir, né, na comunidade. É, Aí, Eu acho. quando é nessa situação, a gente que tem que se incluir dentro da na... comunidade deles, entendi, entendeu? Se a gente tem esse entendi. interesse, Porque eu a tenho gente que se muita inclui. dificuldade. Eu Aham. não pego fácil, não adianta. Eu já tentei, mas some. Uhum. Então é esse o segredo. Não é só conviver com quem faz, você tem que conviver com o surdo. Com surdo, Surdo. principalmente. Principalmente com surdo, Para é. você, é como se fosse mesmo. Como não? É como a língua inglesa, que você precisa de uma outra pessoa para estar conversando, para você colocar em Exatamente. prática. Porque senão, É é isso isso. mesmo, é. E você já tem um sinal, né? Ele ganhou um sinal também. Sim, é um A Olha, conta sinal. para comunidade nós seu surda sinal. mostra aí seu sinal. É assim. É É um, Olha, assim. é um T, né, e assim devido à barba. É. olha que Ele ganhou já, ele foi legal. batizado com um sinal também. De estar junto, de. E isso é É isso. de vez em quando a gente vai, né? Ele vai junto comigo em alguns eventos, tal, aniversário. E aí eu chamo, ele vai junto, e aí acabou já sendo o rosto dele conhecido, né? Que E aí ele já foi legal. batizado com um sinal também. Que maravilha, gente. Eu chamei você, eu sei que foi muito de surpresa, mas justamente para as pessoas entenderem como que é apaixonante esse assunto. Inclui todo mundo que está ao redor, né? Uhum. Eu imagino que a sua família também já tem uma familiaridade com esse tema, justamente por você trabalhar, por você estar sempre falando sobre o assunto. Então, quer dizer, por menos que saiba, mas sabe se comunicar, sabe falar um oi, Sim, né? sim, Querendo ou não, contagia a todos, né, ao sim. redor, eu É, acho. é. E é isso é muito importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender que basta você ter um pouquinho mais de curiosidade e a correr atrás que dá Que certo, dá certo, com certeza. né? A informação tá aí, né?
e os surdos, eles estão abertos para te acolherem, né, e para te ajudarem, assim. Então, É um... dá pra ter uma troca bem legal. Sim, sim. E tem bastante eventos? Como que tá isso? Você trabalha em Taboão? Não, você trabalha em São Paulo. Como que Isso, é é, isso? eu trabalho em São Paulo. É uma escola para surdos em São Paulo, né? Que é inclusive uma escola que sempre que eu tô lá eu falo, né? Quando eu tenho oportunidade eu falo que pra mim foi uma conquista, um sonho, porque foi considerada a melhor escola para surdos da América Latina. Então ela é uma referência realmente na educação para surdos, assim. É, os professores lá, eles têm todos que ser bilíngues. Então é Libras o tempo inteiro. E não é que assim, que o professor ele vai apoiado do intérprete. Muito embora eu esteja lá para fazer realmente essa mediação com alguns professores, mas são mínimos esses professores, né, devido a realmente essa logística do novo ensino médio, enfim. Mas os professores, para estarem lá, eles têm que saber Libras, então são professores bilíngues, enfim, os alunos exigem isso. Que bacana. Sim, sim. E aí todo mundo sabe Libras, a direção sabe Libras, e assim, é essa troca No bem dia a legal. dia No mesmo. dia a dia, assim, é o tempo inteiro Libras. É que é só vai saber fazendo, né? É, Falando. sim. É como qualquer outra língua. Como qualquer outra língua. Se você não tiver a fluência, né? Então, não serve de nada. É. Que bacana. E vocês têm alguma pergunta, produção? Tem alguma Não, dúvida? Eu acho que as minhas foram essas. E vocês têm um encontro, assim, para fazer? Como que é na escola? Ou é só a escola mesmo? Ou vocês fazem encontros em eventos para agregar pessoas? Oi. e perguntar sobre a igreja que ela frequenta, e como que é lá, né? Você faz também na igreja? Eu faço também. Aí o pai dela falou, Eu faço Olha, também na igreja. Na verdade, a igreja foi o primeiro lugar que me acolheu profissionalmente, né? Assim, certo. que me deu essa abertura profissional. Isso apoiado de outras intérpretes, né? Parceiras de lá, que perceberam que eu já estava pronta para começar. E também dos surdos da comunidade. Falaram, não, acho que você, se for interpretar pra gente, vai dar certo. Então, foi o primeiro lugar que me impulsionou profissionalmente, né? Porque aí foi aí que eu entendi a competência técnica para interpretar e traduzir, né? Que é diferente de só saber. Porque antes disso, antes da igreja, eu conversava com surdos, normal. Então, conseguia trocar ideia. Mas foi ali que eu compreendi a esfera profissional da coisa, né? Então, foi bem bacana. Aí hoje, na igreja que eu frequento, eu fui nomeada como liderança, né, desse ministério também, então estou bastante feliz, né? Veio esse ano Que essa lindo. Deus te responsabilidade, sim, abençoe. amém, obrigada. E aí tô nisso, né? Mas foi realmente o lugar que me impulsionou profissionalmente, assim. Eu acho que foi na faculdade que eu me apaixonei pela Libras, língua, mas foi na igreja que eu me encantei com a profissão mesmo, né? De falar, não, eu quero trabalhar com isso, assim. E você, se a pessoa quiser, você dá curso, como funciona isso? Curso de Libras eu priorizo, assim, que procure um surdo realmente, porque essa é uma conquista para eles, né? Assim, apesar da inclusão e tal, o surdo ainda é bastante desvalorizado no mercado de trabalho, o que é bem triste, né? Muitas empresas não contratam ainda surdos devido à questão, né, de comunicação, né? A gente sabe que hoje no nosso país tem uma lei de cotas para a empresa, né? Enfim, então Sim, a gente sabe que nos mercados tem surdo, enfim. Os espaços têm, né? Aliás, tem deficientes, né? No geral. sim, Eles têm que ter um PCD lá na empresa sim, deles. sim, Mas de todas as deficiências que eles pensam em chamar para trabalhar, o surdo é o último, porque eles pensam muito na questão comunicação. Então, é muito mais fácil, às vezes, mais simples, eu chamar uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, do que um surdo, que vai ter toda uma questão de comunicação, intérprete, como é que vai fazer, né? Então, realmente, o surdo, ele ainda não está totalmente inserido no mercado de trabalho, o que é bem triste. Então, bem triste. eu indico que, assim, se quiser um curso de Libras, procure um surdo, né?
tem várias instituições que os professores são surdos e tem surdos que dão aula particular também, né? Então, essa é a minha primeira indicação. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa sabe um pouco de Libras, quer aprender melhor fluência, e eu posso ajudar também, já trabalhei nesse sentido, né, de ajudando pessoas que sabiam Libra, mas queriam melhorar a gramática, às vezes querem melhorar um ponto específico, né, Entendi. na língua. Eu já dei aula assim também, particular, ou mesmo para alguém que queira aprender para alguma coisa no trabalho também pode me chamar, né? Nesse sentido, posso dar aulas também. Uhum. Mas sempre, assim, eu enfatizo que é mais legal chamar um surdo para te ensinar, assim. Sim. Ele vai ensinar, inclusive, melhor do que eu. Então, eu perguntei isso no caso da pessoa querer primeiro entender um pouco O básico, o né? O básico, basicão. né? Para depois sim ela chamar. Porque no caso, vamos supor, eu não sei nada. Uhum. Se eu chamar um surdo para me ensinar, e aí? Como que é essa dinâmica? Você entendeu? Possa Uhum. ser que eu entenda, possa ser que eu Pode fique ser que meio não. boiando Uhum. por não saber nada. É Uhum. nesse sentido que eu tô falando. Sim, Possa sim. ser que eu esteja falando uma besteira, Aham. né? Que o surdo por si, ele mesmo consegue fazer toda a dinâmica e a pessoa entender Uhum. perfeitamente, Uhum. né? Mas assim, isso é uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga, Sim, sim. entendeu? Não, com Para certeza. as pessoas Sim. entenderem bem, sabe? Sim. Não, eu tô sempre à disposição pra, se precisarem, quiser falar assim, não, eu preciso aprender mais rápido, preciso realmente do básico. Não, realmente eu tô à disposição pra ajudar sim, com certeza. E então, fale para nós o seu número de telefone ou as suas redes sociais, que não sei como que você direciona, se é por número, se é por rede social. Aham. Pode deixar também. Eu uso bastante o Instagram, né? Então é larissa.martins08. Para saber mais sobre Libras, ou se também na sua empresa você quiser acessibilizar, né, alguma coisa, enfim, então também pode me chamar, que eu vou ficar muito feliz. É larissa.martins08. 08, Instagram. Instagram, isso. E é isso. Ou também para indicar, né? Que Sim, você com com certeza certeza. tem muitos conhecidos, Com conhece certeza. muita Não, gente. com Olha, eu certeza. tenho tal pessoa assim, eu posso te indicar para fazer Qualquer uma aula, direcionamento que precisar, eu posso fazer, com certeza. né? Essa Uhum, ponte, né? com certeza. De incluir pessoas na vida do surdo, o surdo na vida de pessoas. Sim, Porque sim. como a gente não tem esse contato, né? Você já tem todo um. Já vive neste mundo Sim, tão com lindo, certeza. né? Com certeza. E a produção quer fazer alguma pergunta, produção? Não, só ia você me lembrar do Thiago. Vai estar com nós aí, né? Já Exatamente. agendamos ele aí Muito para obrigada por me novembro. lembrar. O Thiago também Tudo vai sobre TI. estar em entrevista com a gente, que também por isso que eu quis chamá-lo, para depois a gente familiarizar, que ele vai estar também aqui contando um pouquinho da trajetória, e que também é um TI, e também nós vamos conhecer um pouco da profissão do Thiago, né, Thiago? Exatamente. Eu acho super importante a gente conhecer um pouquinho de cada profissão para saber e valorizar. Porque quando a gente só sabe o que que é isso? Mas você entendendo, você sabendo os perrengues que é, como o da Larissa, né, Larissa? Porque não é uma brincadeira, não é Não, é. simplesmente chegar ali na frente de pessoas não, não é. Não é só um gesto. Tem toda uma história, tem todo um- uma trajetória, né? Tem Então, sim. tem que ser muito valorizada. As pessoas têm que Com certeza. entender o trabalho da gente e valorizar, né? Inclusive, muita gente acha que, por ser uma profissão, né, a minha, que começa com encantamento, porque esse é o caso geral, assim, praticamente todo mundo que começa foi porque se apaixonou em algum momento. Acha que a gente tem sempre que trabalhar por amor. Mas isso não existe. A gente Não. precisa trabalhar remunerado. É Exato. super complexo traduzir e interpretar. É realmente muito difícil. Às vezes a nossa cabeça dá um nó, porque é muita informação. Principalmente se for simultâneo, se for na hora, é difícil entender todas as referências. Às vezes falou o nome de alguém que eu não sei o sinal daquela pessoa, então é muito complexo. E não existe
nos chamar para trabalhar sempre por amor, assim. Isso Não funciona. não funciona dessa Né? forma. Porque a gente tem que pagar conta, né? O Sim. mundo, infelizmente, não funciona só com amor. Sim, Gostaríamos que fosse, mas não funciona assim. sim, E a gente tem que remunerar, sim, o seu trabalho e valorizar cada dia, porque só entendendo um pouco para saber a complexidade. Eu tenho certeza que os nossos amigos que estão aqui online participando e os que vão ver essa entrevista futuramente vão conseguir entender a complexidade que é isso. Tem sim. noção do que é você pegar eu falando aqui e interpretar na hora? Quer dizer, você trabalha mais do que uma máquina. Sim, sim, sim. Mais do que uma Sim, máquina. e por amor à profissão é que eu estudo tanto e invisto tanto no meu trabalho, porque eu realmente amo e quero fazer bem feito. Mas é Exatamente. muito complexo, né? Eu falo pra ele e falo isso pra outras pessoas. Ah, você acha que traduzir é super fácil? Ok, você sabe inglês? Sei, então tá. Então traduz simultaneamente essa fala em inglês na hora. Enquanto a pessoa fala inglês, você traduz pra mim para português. A pessoa fica em Em choque. choque. Porque você fala, ai não, Libras é muito fácil. Tá, então experimenta isso com outra língua, então. Mas não é simples, é Não muito é. complexo, é Não é. muito difícil. Você pode perceber mesmo, quem faz a interpretação do inglês para português. Ele gagueja e fica, porque Sim, tem que ter uma sim, uma agilidade, velocidade, né? sim. E aí, quando não surge, ela fica, E na linguagem de Libras, você não tem esse tempo do né? Porque a pessoa, ela tá comendo o que você tá falando, né? Ela tá ali e ela quer que você interaja, fale mesmo tudo do jeito que a pessoa tá falando. Sim, Então, não tem o tempo do não tem, não tem. E isso, meu Deus, é um dom e muita dedicação, não só Muita. de dom vive, Uhum, né? É uhum. muito de você estudar, pôr em prática e a gente tem que valorizar e remunerar muito bem. Sim, Porque você não começou hoje, quem começa com Libras não começou hoje, tá? Já vem numa caminhada longa, cursos não são baratos. uhum. Então a gente tem que valorizar sim o trabalho e entender cada dia mais que sem o seu trabalho é dificílimo para a gente poder entender, para o surdo poder entender. Então a gente tem que valorizar. Sim, E com que essa certeza. nossa entrevista seja um divisor de águas para empresas, para onde mais? Vai me ajudando. Não só para empresas, mas para bancos. Banco, hospital, delegacia, shows, escola, universidade, todos os lugares, shopping, todos os lugares que a gente frequenta precisa de um intérprete, todos, porque os surdos eles estão hoje em todos os lugares. Eles Exatamente. estão cada vez mais se posicionando socialmente, indo para a faculdade, consequentemente arrumando empregos, e eles estão aí, estão vivendo, né? Hoje sim eu posso dizer que eles estão vivendo. Eles estão em todos os lugares, então é necessário que esse profissional esteja em todos os lugares também, para que o surdo tenha o atendimento mais direcionado possível, né? Tá rolando uma ação super legal de uma empresa que eu conheço, que se chama Inclua, uma empresa bem legal, que tá dando cursos. Estão com uma parceria, né, com uma empresa de posto de gasolina, que agora eu esqueci qual é a empresa, acho que é a BR, enfim, não tenho certeza. Mas para que os frentistas saibam Libras. Então, é isso. Os surdos estão em todos os lugares, e saber atendê-lo na língua dele é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo, né? É, Deixa eu ver aqui. A Juliana do Nosso Enjoei colocou aqui. Fui batizada com o sinal de soneca. E estou aprendendo muito hoje. Ai, que legal. Parabéns, assim, é um caminho super legal, e realmente não desiste, assim, não abandona no caminho, né? É, Qual que é o sinal de soneca? Eu acho que pode ser assim, o dela, talvez. Aí depois você fala se é esse mesmo. Pode ser, eu usaria esse, não pra soneca. Olha que legal. É... Mas é legal, é um caminho legal, assim. Não desiste, continua, porque é super importante que, independente da área que você esteja,
que você saiba Libras, né? E ela tem um canal, a Juliana, ela tem um canal online. Ai, que legal, vou seguir depois o canal dela. Nossa, enjoei. Então, realmente, quanto mais se familiarizar com isso, também é importante para o próprio canal. Sim, com Né? certeza, E com de certeza. repente, é o que eu falo, é um divisor de águas. Nós vamos entrar um pouquinho mais depois nesse assunto para a gente fazer esse nosso bate-papo também com você interpretando Ah, as legal. libras, Com não é isso? certeza, com Para certeza. que quando você for falar lá na sua escola, você também direcionar o link que você está traduzindo, Com certeza. né? E nós vamos também estudar para saber como que nós vamos colocar isso no ar, porque tudo é um aprendizado, Não, Larissa. tudo é um processo, um aprendizado, né? E vai ser muito legal trazer um surdo que vai falar a partir da perspectiva dele, né? Sim. Vai ser bem legal traduzir isso, vai ser Sim, muito bom. nossa, então nós vamos ter vários encontros aqui, Com certeza, com né? certeza. E se quiser vir mais de um também, será maravilhoso, Legal, né? com certeza, sim. E aquilo que você disse, a gente ouvir da visão dele, que ele vive, Uhum. né? Você realmente aqui foi maravilhosa no seu depoimento de como é conviver com eles e tal, mas como você mesmo disse, só eles realmente podem dizer na real, Na prática né? mesmo. O que vivem. Muitos coisas boas, outros não tão boas assim. Uhum. E a gente vai poder entender um pouquinho melhor. Com certeza. Né? Produção, quer falar alguma coisa? Exatamente. Eu já ia. A Juliana colocou aqui bem parecido. Parecido. Isso, bem parecido. E ela disse que caiu por lá, mas voltou agora. Acho que é a internet, não sei. E vamos encerrando aqui com duas. Primeiro, Deus e depois família. Qual a importância de Deus e a importância de família? A família é pai, mãe, esposo, aí você vai colocando aí. Uhum. Deus, pra mim, é o que eu procuro ser, mas vou explicar. Eu aprendi muito, assim, a minha referência, né, de como me comportar e de como ser na sociedade é Jesus, né? Mas não só num sentido de reverência, de alguém que eu preciso amar, né? Enfim, mas é daquilo que eu tenho que ser na vida de outras pessoas. Então, eu tenho que ser para minha família e para as pessoas, eu tenho que ser a mão de Deus, eu tenho que ser a voz de Deus, eu tenho que ser o olhar de Deus para eles. Porque se ficar num campo muito só da minha adoração para lá, assim, sabe? Essa linha não é pouco para aquilo que Jesus me ensinou. Então é muito mais em o que ele me ensina e que eu tenho que ser para o outro. O que você põe em prática? O que eu ponho em prática de fato, né? Se as pessoas enxergam em mim algo diferente daquilo que Cristo fez e que é o correto a se fazer, então tá errado, né? Errado. Se eu falo algo que não tá de acordo, se eu ajo de uma forma que não esteja de acordo, tá errado. Então, Exato. eu tenho que realmente fazer, né? Porque Viver o que você aprende. porque Deus é a máxima, né? Que Deus é amor e amor para mim é ação, não é fala. Isso. É ação. Então, eu tenho que fazer para que realmente se concretize. Perfeita a sua colocação. Isso. É isso. Se todo mundo tiver essa visão, entender essa essência, que isso é uma essência. Deus, ele colocou tudo muito em parábola. E muito do amor é isso. Você entender o que é o amor e colocá-lo em prática. Jesus fez isso. Perfeita a sua colocação. Parabéns. Obrigada. E família, para mim, é tudo. Família, para mim, é base, é tudo. Eu tô sempre com a minha família. E agora o Thiago, que tá na família também, ele sabe como é. A gente tá junto o tempo inteiro. Que bênção. A gente é bem daquele tipo de família, assim, que a gente briga um com o outro e tal, e a gente dá nossos puxões de orelha, mas
Ninguém de fora faz isso com a gente, porque a gente não deixa. Então, um Ótimo. defende o outro o tempo inteiro. É uma família muito unida, né? E aí, família, eu falo por ele, minha mãe, meu pai, né? Que são Os nomes. é, Mãe, pai. pai, Raquel, Roberto, meu irmão, que é tudo pra mim, o Léo, né? Meu irmão mais novo, ele tem 15 anos, mas é Esse Léo tudo. pequenininho, hein? Conheceu o Léo pequenininho, tá? Viu o tamanho dele agora, né? Tá enorme, enorme. É um xodó. É um xodó, um xodó. Responsável, né? Trabalhando na feira com a avó, Ele tá lá com a minha Vira e mexe, avó. tá lá com a avó. Ele tá lá com a minha avó. Então também as minhas avós, né? A Jo e a Sônia. A minha afilhada, tem uma afilhada, Amanda. Meus primos, a Nina, o Bruno, o Lucas, são família também. A minha tia, que eu falo que a gente se chama de amigona, que é minha melhor amiga, né? Eu sempre falo minha melhor amiga. Então, essas são. Elas Ô, Lari, são rede de vou apoio, fazer uma assim. pergunta aqui. Filhos. Filhos. Que pergunta, né? A gente. Você falou família, né? Então, Família, tem filho também, né? A gente quer ter filho, sim, mas no futuro, porque algo em comum entre nós é curtir, né? É isso. A gente gosta muito, Perfeito. a gente gosta muito de curtir. E é uma coisa que eu falo pra ele, é assim, a maternidade, quando ela chegar, eu quero que ela seja muito levada a sério, Isso. no sentido de que enquanto ela estiver acontecendo, não parecer que, eu queria tanto estar fazendo outra coisa, mas tô aqui cuidando do filho, sabe? Exato. Eu não quero enxergar nesse sentido. Eu não quero que pareça que eu tive que deixar de trabalhar ou que eu tive que deixar de viajar porque eu tô com filho. Então, o momento do filho vai ser o do filho, né? Vai ser da Sim, maternidade. perfeito. Mas a minha carreira hoje é super importante, tanto pra mim quanto pra ele. E a gente gosta muito de curtir, a gente gosta muito de viajar, de conhecer lugares novos, a gente gosta Tá muito de dormir maravilhoso. também, né? Isso, Então meu a gente, amor. então a gente sabe que a gente quer viver isso, mas que não é algo que é nossa prioridade pro momento, porque quando for a prioridade, vai ser prioridade. Sim, Então a gente sabe que plena. vai ser plena. Então o que foi pra viver, a gente já viveu. Então agora vai ser isso. Foi Mas isso que aconteceu comigo com o Márcio. Isso. Exatamente isso. A gente curtiu e depois a gente. Não, agora tá na hora de ter um filho. Então, Isso, aí você se dedica. põe aquela cabeça só pra isso. Só pra Exatamente. isso, Dedicação. Isso, porque dedicação. ter filho é isso, dedicação. a gente sabe que filho é sim abdicar de muitas coisas, abrir mão de Sim, muitas coisas. Sim. Todo mundo fala, eu ainda não sei como é isso, mas todo mundo fala que uma vez que você teve filho, o seu eu anterior, ele não existe Não mais. existe mais. Né? Você é uma nova pessoa Você a vive partir em função. do seu filho. Então a gente quer viver isso nessa forma, né? Não que, tipo, aconteceu, então, que saco, não vou poder estudar, ou não Uhum. vou poder viajar. A gente tem um plano de estudar fora, né? Um tempo, enfim, porque é importante pro currículo, pra É carreira. maravilhoso. A gente tem esse desejo. E aí, priorizar essas coisas que depois, talvez, não sejam possíveis ou talvez fiquem mais difíceis de acontecer, né? Sim, verdade. Então, pra ser realmente cada coisa no seu tempo. Exatamente. É um tempo determinado para todas as coisas. Isso, Não é amém. isso? Exatamente isso. É isso Eclesiastes. aí, exatamente, né? E é lindo quando você tem essa visão. Tudo para você tá tranquilo, normal, tudo dentro daquilo que você programou Sob para controle. fazer, né? E tudo no tempo certinho, Tudo porque no aí tempo. você vive cada momento, não atropela, né? É. E aí você curte cada momento, e aí isso faz parte da história. Daqui a pouco você escreve um livro dizendo sabe, né? as etapas. Quem sabe? Não é Com isso? certeza. E é maravilhoso. Sim, sim. E Lari, foi maravilhoso Eu amei conhecer também. você, foi lindo. Que Deus abençoe Amém. ricamente a tua vida. Eu amei participar. Foi maravilhoso, não foi? Foi maravilhoso. Eu sou muito mais confortável, até falei. Que eu sou mais confortável sinalizando do que falando, né? Eu tô mais acostumada a isso, né? Do que ficar falando Sim. da minha vida, da minha história. Mas foi maravilhoso, eu adorei, amei. Eu também amei. E a gente aprendeu tanto. Nossa, Que bom. como é gostoso aprender, né? E eu espero que esse seja um pontapé inicial para quem tem esse desejo também correr atrás. A Larissa deixou aí vários caminhos para que nós possamos percorrer, né? E achar ali o seu ponto de partida e dar início a uma nova trajetória, uma nova profissão, quem sabe, né? E se incluir nesse Com mundo, certeza. né? E que eles sejam cada vez mais inclusos dentro da nossa sociedade e que daqui a pouco estejam aí
cada vez mais em várias profissões e que esse seja o objetivo. É o que eu peço e o que eu almejo ver mais surdos em profissões. Que é lindo, né? Que é lindo. Deus abençoe vocês Amém. ricamente. E a produção já me deu aqui. Quem é o próximo? Amanhã. Como diz? Amanhã, Música amanhã. dia 18, às 8 horas da noite. É a Beth Mandiza. Foi adiado, lembra? Sim, a Beth Mandiza foi adiado por conta do que aconteceu aqui com a gente, né? Então a gente remanejou a agenda para amanhã. A Beth Mandiza, não percam também, será uma linda entrevista, como Terça, todas que passam por aqui. E a próxima terça, quem é? a dentista. Como é o nome dela? Bianca Souza? Minha pessoa. E na próxima terça, dia 22/8, já, né? Meu Deus, o mês começou ontem. É, Meu Deus, terça-feira já, dia 22, Bianca Souza é a dentista, que também nós vamos falar um pouquinho sobre esse ramo, legal. né? E cada vez mais a gente vai aprendendo, né, gente? Que coisa linda é a aprendizagem, né? Com certeza. Maravilhoso. Se tiver alguém para indicar, lá, as portas estão abertas. Exatamente. Passa meu telefone. Não, com certeza, tá bom. É Sim. simples, humilde, bacana. Assim, É o que a gente fala sempre. Gente da gente, né? E quem quiser vir contar a tua história, é só entrar em contato com a produção que nós vamos agendar uma data e será muito bem-vindo e a gente fazer essa troca, que é maravilhoso. Já viu, É já viu. maravilhoso, sim. E a vocês, até a próxima história. Você quer deixar um beijo para alguém? Um beijo, né, pra toda a minha família, enfim, amigos que estiverem me assistindo. Agradecer também vocês pelo convite, foi maravilhoso estar aqui. E finalizar, eu acho que é o sinal aí da comunidade surda, que esse sim é universal, que é assim, que significa eu te amo, todos os surdos usam isso, né? Esse é realmente universal, então um eu te amo pra todo mundo aí que acompanhou, foi muito legal. Parabéns, que Parabéns, lindo. é. Aprendemos mais uma, né? Isso aí. E a vocês até a próxima história. Tchau, tchau.